Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses nós, esses gargalos da nossa produção, que o senhor começou a falar um pouco mais no primeiro bloco. Porque apesar de ter havido crescimento da bilheteria em 2010, dos 20 filmes mais vistos, apenas 3 são brasileiros. Qual que é a dificuldade de se atrair o público para o cinema brasileiro? Na avaliação do cineasta Silvio Tendler, o grande problema está na falta de espaço, né, de canais de exibição. O senhor também concorda? Acredita que esse é um dos principais problemas? É um dos principais. São muito poucas salas de cinema no Brasil, né? E televisão, espaços outros, né? Nem se fala. É muito difícil, a não ser o Canal Brasil, por exemplo, não se passa nada mais na TV aberta ou nessas outras tantas redes que tem aí. Hoje, de vez em quando, aparece até um filme no Telecine e tal. Mas o importante é que são muitos filmes que foram produzidos nessa retomada. Mais de 100 filmes. A maioria não chega no mercado, porque quando ele chega, ele precisa do aval do mercado com a relação bilheteria. Ou seja, os filmes têm que fazer sucesso. Eles têm que ter um nó já marcado. A média de público é essa. Então ele vai para aquela sala específica, num shopping, produzido e distribuído em parcerias, em coprodução com as companhias estrangeiras, já almejando esse sucesso pré-determinado, mas que às vezes fura. Por exemplo, a ideia de gênero, estão tentando com essa coisa do gênero agora de filmes espíritas ou sobre a obra do Chico Xavier, e o Chico Xavier foi um sucesso relativo, o Nosso Lar já foi um fracasso, as mães agora parece que nem elas só tiveram direito no dia delas, né? Um fracasso total, e vários outros filmes que tem. Então isso é um risco danado, porque até para o cinema brasileiro, a ideia de gênero, tendência, é complicada, porque a gente não tem essa tradição, que é muito do modelo industrial. Se precisa, pode-se investir, é uma estratégia comercial, mas precisa de produzir em série, até para avaliar a qualidade com a quantidade e garantir o mercado. Mas precisa de outros. Se ficar só, daqui para frente, só fazendo filme de um gênero específico, a gente vai bloquear esse mercado. E isso tudo tem a ver com os investimentos de fora, com o interesse dessas companhias, porque apostam nesse sucesso. Por isso os filmes de violência, por isso os filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, esse tipo de filme que são, né, automaticamente lançadores, são cinemas que puxam uma bilheteria muito grande, porque puxam o interesse do público. Agora, a ideia de formação, eu não vejo, não. Eu temo, às vezes, muito isso, de que esse público que, às vezes, frequenta e que dá esse índice de bilheteria, é um público que, às vezes, não tem a consciência do que está vendo. Professor, eu li uma entrevista do conselheiro da Associação Brasileira de Cineastas, Roberto Farias, e ele avalia que a concorrência com filmes estrangeiros continua trazendo prejuízos ao cinema nacional. Em 2010, dos 303 filmes lançados comercialmente nas salas de exibição, apenas 75 foram brasileiros. Qual que é o obstáculo criado pela indústria cinematográfica norte-americana de fato? Não é um obstáculo, é uma estratégia. Ela chega no mercado sempre ocupando, né? O mercado é todo ocupado por produtos estrangeiros, norte-americanos em particular, né? Não é só norte-americano, mas norte-americano é a grande maioria. Então, a pressão eles são donos das salas de exibição, quase todos são de complexos, da Multiplex, da Cinemark, todos esses grupamentos são ligados aos grandes estúdios norte-americanos. Então, há uma demanda muito grande de produção que eles precisam desovar, literalmente jogar isso no mercado. Então, eles já ocupam. Qualquer filme brasileiro, né, ocupa e luta no espaço com eles. E é uma briga insana, é uma irresponsabilidade, inclusive, porque é lutar sem arma nenhuma. Não tem nem lá o Davi e o Golias, que é até muito longe. Não tem nem o Bodoquinho e a Pedra. Está sozinho um anão contra um gigante. E é perverso, porque o mercado é muito cruel. Esses filmes, às vezes, normalmente são lixo, mas já vêm com pré-pagos, eles entram aqui livres, né, de impostos e tal. E qualquer filme brasileiro paga uma porcentagem muito grande, 69 impostos, que é o que tem em qualquer transação comercial. Então, o filme brasileiro é muito caro, é muito difícil de conseguir o mercado e é difícil conquistar o público, porque a identificação é sempre com esse produto de fora. Então, faltam salas, faltam políticas, porque tem que ter um enfrentamento disso, se não é taxar o produto estrangeiro, é limitar, ou é colocar em pé de igualdade, ou é relacionar, ou é fazer o que tem mais ou menos sendo feito, que é através da legislação ficar incentivando. Mas isso é um outro problema, porque se ficar eternamente incentivando o cinema brasileiro, ele nunca vai ter a ideia do mercado, porque o mercado o filme tem que se pagar, ele tem que ter um investimento, tem que ter um retorno para poder propiciar um novo projeto. Se ele ficar toda vez, e é o comum no cinema brasileiro,
em alguns outros países também, é incentivado, então ele entra. O cineasta também tá pouco se lixando para o sucesso ou não do filme. Ele já pegou o dinheiro, já pagou, ele não gastou, ele não concorreu, ele não... Então isso é perverso, e é sempre perverso. Então é muito complicado, tem que se discutir muito isso, e é através de política pública. Falta uma política nacional para o cinema brasileiro. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, qual pode ser o papel das escolas neste debate sobre a formação de público e a divulgação do cinema nacional? A escola é fundamental, até porque desde lá da tenra infância é fundamental levar o audiovisual. A sociedade moderna, pós-moderna, contemporânea, é totalmente audiovisual. Então é fundamental, mas tem muitos professores que resistem, acham que o próprio cinema não é arte, ou é banal, ou está no excesso. Pode ser, pode estar, mas mesmo assim, ele deve ser discutido. O professor é o grande papel nesse momento, é o orientador, é o demarcador dos limites, é o primeiro grande avaliador das próprias obras que usa, mas ele é fundamental porque ele, e principalmente, de novo, a ideia da diversidade, é fundamental que uma criança consiga ver filmes de vários países, para que ela consiga identificar a cultura brasileira, a cultura iraniana, a cultura norte-americana, a cultura francesa. O cinema é a cultura, é um retrato de um país, de uma nação, de uma alma, de um povo. Então é fundamental, mas não pode ser nem direcionado, como muita gente acha, temático, porque senão fica exatamente sempre formatando o pensamento, principalmente da criança, que tem ali o território livre, então, portanto, entra tudo. Não pode, tem que ter uma mediação do professor, é fundamental, mas tem que ser também em processo, né? A educação é processo. Sim. Professora Thaídes Braga, eu agradeço a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. Muito obrigado, eu que agradeço. Confira agora as notícias da agenda. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe nesta terça, 16 de agosto, às 7 horas da noite, o filme de Woody Allen. Tudo o que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Na quinta, dia 18, será a vez do Cineclube Uma Tela no Meu Bairro exibir o longa Tiros na Broadway. Confira a programação no site www.simprominas.org.br. O Simprominas convoca os professores para a nova assembleia da campanha Reivindicatória 2011. Sábado, 20 de agosto, às 10 horas da manhã, no auditório do Sindicato, Rua Jaime Gomes, 198, bairro Floresta, em Belo Horizonte. Confira agora o Simpra em Movimento. A greve da educação pública continua por tempo indeterminado em Minas Gerais. A decisão é uma resposta da categoria ao governo de Minas, que insiste em não abrir negociações. Os trabalhadores em educação reivindicam o imediato cumprimento do piso salarial nacional, que hoje é de R$ 1.597,87 para uma jornada de 24 horas. Minas Gerais paga hoje o piso de R$ 369, que, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é considerado o pior piso salarial dos 27 estados brasileiros. Uma paralisação nacional está prevista para o dia 16 de agosto. O motivo da greve é a conquista de um plano de carreira previsto na lei, que foi aprovada em Congresso e avaliada recentemente pelo Supremo. Inclusive, também no Plano Nacional de Educação, nas conferências que ocorreram, de todo o processo, reconhece a necessidade de hoje se ter um plano de carreira que valorize o profissional da educação. Então, a luta do sindicato, desde o início, na construção de um plano de carreira de acordo com a lei que estabelece o piso nacional do professor. O Sindicato dos Professores manifesta o mais amplo apoio à greve dos professores da rede pública do Estado de Minas Gerais. Consideramos desrespeitosa a atitude do governador de Minas Gerais, que há mais de 60 dias os trabalhadores de educação em greve não negocia com o sindicato e com a categoria. Repudiamos ainda a contratação de 3.000 professores para substituir os trabalhadores em greve. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.